Olá a todos, não vou falar nem boa tarde, nem boa noite, nem bom dia. Por sugestão do professor Vicente, é um prazer imenso receber vocês online para iniciar a nossa sexta Conferência Internacional de Concorrência e Inovação. Eu sou o professor Eduardo Gaban, diretor-presidente do IBCI. Estou aqui ao lado dos meus amigos, professor Vicente, professor Vinícius, professor Juliano. Professor Vicente e professor Vinícius também são diretores lá do Instituto. O professor Juliano é um convidado especial nosso, convidado de honra, indicado pela nossa diretora que não pôde comparecer, a professora Juliana Domingues, que de última hora teve que atender um compromisso profissional, infelizmente não pôde estar com a gente nesse instante, mas está aqui representada pelo professor Juliano. Esse é um evento que, diferente dos outros 5 que nós realizamos, outros 5 anos, é um evento que é realizado em conjunto com a Ascola Brasil, que aqui é representada pelo professor Vicente Bagnoli. Então, é um evento conjunto do IBCI e Ascola que nos deixa muito honrados, muito felizes com essa oportunidade. Então, nesse painel de apresentação, a ideia é falar um pouquinho, de maneira geral, sobre o programa que vocês vão vivenciar hoje conosco, aqueles que nos acompanharão, no dia 24 e 25, né, hoje e amanhã, e falar um pouquinho também, e além disso, trazer já alguns temas que serão objeto de discussão em todos os painéis, mas já para ter o início das provocações com esses brilhantes professores que se encontram conosco nesse instante. Esse evento vai ser, para quem se inscreveu e assiste online, é um evento que tem participação, então vocês, por favor, mandem perguntas, que a gente vai, sempre que possível, reproduzi-las para os palestrantes. Mas para aqueles que não puderem participar, vão poder acompanhar depois no YouTube, pois tudo será disponibilizado naquela plataforma, de maneira gratuita. Muito bem. Antes de passar a palavra para todos, eu queria só fazer alguns registros aqui das atividades do Instituto nesse ano de 2023. Né? Esse ano foi um ano muito interessante para o Instituto, em que ele conseguiu realizar pela sua editora 2 publicações. Né? A publicação do livro Concorrência e Saúde Suplementar, que foi lançado em setembro no INSPER, lá em São Paulo. Até agradeço ao professor Paulo Furquim pelo convite, pela oportunidade. É um livro coordenado por mim e pelo professor Vinícius Klein, que congrega uma série de profissionais da concorrência, da inovação e da saúde suplementar, e autoridades também, que se debruçaram no tema e produziram digamos, esse livro referência, segundo algumas pessoas, para o segmento especializado. Perdão, esse livro não foi coordenado apenas por mim e pelo Vinícius, foi coordenado também pela Tatiana e pela... Vinícius, por favor. Pela Tatiana e pela Tainá. Tainá, exatamente. Tatiana e Tainá, 2 excelentes professoras e profissionais que trabalham na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além desse livro, nós lançaremos nesse seminário a segunda edição do livro Concorrência e Inovação, Reflexões e Insights, que contempla os melhores papers selecionados no ano passado, em 2022, sobre concorrência, inovação, tecnologias, plataformas digitais e assim por diante. Então, são papers de brasileiros e de estrangeiros voltados para os mesmos temas, que passaram por uma rigorosa seleção e serão publicados neste livro que está sendo lançado hoje, né? E estará disponível na plataforma Amazon para aquisição. Tá? Então, eu convido a vocês que se interessem pelos temas de concorrência, inovação, tecnologias, que acessem o site do Instituto e verifiquem as oportunidades. Então, ali tem livros impressos e livros digitais. E também os eventos passados, todos disponíveis, e os eventos futuros. Para quem também se interessa em publicar conosco, acesse o nosso site e verifique as oportunidades do link editora, da aba Editora IBCI. Nós vamos ter o maior prazer de receber o projeto de vocês, nós, assim, digo a equipe, o conjunto e o conselho editorial, e avaliar. Sendo pertinente com os temas do Instituto, a chance é grande de haver publicação. Esse ano de 23 também foi um ano muito bom, muito importante para a consolidação do Instituto no plano internacional. Veja, o Instituto
já tem mais ou menos 10 anos de existência, um pouquinho mais de 10 anos, e ele já estabeleceu uma série de relações com instituições nacionais de ensino, e de uns anos para cá, vem estabelecendo relações com instituições, centros de pesquisa de excelência internacionais. O ano passado, a gente já tinha relacionamento com alguns, como, por exemplo, o CARS, da Universidade de Varsóvia, e esse ano a gente estabeleceu com mais alguns centros de pesquisa, como, por exemplo, o CREATE, da Universidade de Glasgow. CREATE, por exemplo, é um centro que está muito à frente dos demais, né, em pesquisa em plataformas digitais, em antitrust computacional, digamos assim. E eles se encarregarão de um painel no nosso seminário de hoje, nesse seminário deste ano, de indústrias criativas. Muito interessante, recomendo que todos que tiverem interesse assistam. Então, além do Create, a gente estabeleceu uma relação com o Centro de Inovação da Universidade Católica do Porto e também com outros centros, como o Centro da Universidade de Amsterdã, AUT. Então, muito felizes com essa progressão do Instituto. Enfim, para que vocês fiquem up to date conosco, acompanhe-nos nas redes sociais, principal rede nossa, Instagram. Sigam o IBCI e acompanhem todas as nossas atividades. Muito bem. Eu já compartilhei com nossos amigos professores as dicas de tempo, tá? Então a gente vai fazer algumas perguntas. Eu farei algumas perguntas, algumas provocações e passarei a palavra para vocês. Então, por ordem de idade, vamos começar com o Vicente. Depois a gente fala. Eu pergunto o Vicente, O Vinícius e Juliano é mais Juliano velho que comentam. eu, hein? Que fique bem claro aqui. É melhor falar a idade, Vicente, que time de futebol, entendeu? Então eu pergunto a Vicente, Vicente faz os comentários, depois Vinícius faz os comentários, Juliano faz os comentários. Na próxima, pergunto a Vinícius, Vicente e Juliano comentários. E por fim, Juliano e Vicente e Vinícius comentários. Podemos assim? Podemos. Gostei da matriz lógica, combinatória. Excelente. Assim a gente cobre todas as possibilidades. Então vamos lá. Já passando as provocações. Então, lembrando, Vicente. Vicente comenta primeiro. Então, ó, professor Vicente, veja, esse é um painel provocativo, então é para dar opinião mesmo, tá, Vicente? Não pode dar, fazendo uma alusão, não pode dar uma de Paulo Maluf e não responder, só falar das obras, tá? Então, vamos lá. A relação natural, na sua opinião, professor Vicente, a relação natural entre o direito da concorrência e o direito do trabalho, ou isso é uma tendência de momento, uma moda, que é artificial e que não apresenta benefícios inequívocos, ou seja, o resultado é ambíguo para quem olha para a realidade com óculos do antitrust. A quem ou a que você atribui essa relação? Crê que veio para ficar ou é algo passageiro? Professor Vicente. Muito bem, já começou com tudo, hein, Eduardo? Vamos lá. Primeiro, dar um bom dia, né, para quem está no Brasil, boa tarde para quem está fora, né, ou boa noite, né, o pessoal da Ásia. Bem que o pessoal da Ásia não está nos compreendendo, né, que a gente está falando tudo em português, mas é um prazer participar desse evento e dessa parceria da Escola Brasil com o IBCI. Então, agradecer a você, Eduardo, e ao Vinícius, que abriram as portas para que fizéssemos essa parceria. Tenho certeza será muito importante para a divulgação, né, cada vez mais do direito da concorrência, da advocacia da concorrência, nesse ambiente acadêmico que reúne também profissionais do direito. E saudar minha querida amiga e co-diretora da Escola Brasil, Juliana, que não pôde participar hoje, mas no seu lugar veio o Juliano. Então veja que ficou tudo
tudo aí bem representado também. Muito bem. Pergunta interessante, Gabão. O direito do trabalho, aliás, vamos voltar, né? O direito antitrust nos Estados Unidos, né? Ele teve um início onde se questionou muito os sindicatos como os sindicatos sendo cartéis. Então, falar, olha, a União dos Trabalhadores é um cartel contra, entre aspas, o poder econômico, né? Não sei nem se fez sentido uma coisa dessa. Mas isso logo depois passou e meio que veio uma isenção. Falou, não, sindicato não é cartel, o trabalhador pode se reunir por meio de sindicatos. Acho que lá tem a primeira relação entre direito do trabalho e o direito concorrencial. Depois, na evolução das escolas antitrust, né, dando saltos aqui, a gente chega na escola de Chicago, que a preocupação sempre é o bem-estar do consumidor, né, o welfare, consumer welfare. E nessa transição, nessa evolução que começa os estudos na década de 40, com a Escola de Chicago fazendo análise econômica do direito e aplicando organização industrial, microeconomia para compreender o direito concorrencial, os princípios da economia passam a ser adotados para dar respostas jurídicas. E com isso surge o quê? Os entendimentos, por exemplo, que a verticalização pode ser positiva, que a concentração econômica pode ser positiva, porque isso gera economias de escala, de escopo, gera redução de custos, né, transacionais, por exemplo, com contratos, você reduz o número de contratos. Então, essa concentração levaria a economias, e essas economias, ou melhor, eficiências, né, vamos falar assim, essas eficiências seriam repassadas para o consumidor. Então, o consumidor ganharia com isso. Então, desde então, a partir da década de 70, quando a Suprema Corte começa a aplicar entendimentos de Chicago, o bem-estar do consumidor passa a ser meio que um direcionador das decisões das autoridades da concorrência. Isso foi se desenvolvendo, foi sendo seguido pelo mundo inteiro. Tivemos um movimento brandeisiano, né, que na época de ouro dos Estados Unidos, mas só mais recentemente, com as Big Techs, que o neobrandeisianismo ou hipster antitrust começa a ganhar força. Não chamo de escola, chamo de um movimento. E esse movimento começa a falar, olha, o antitrust, o direito da concorrência, se ocupou muito do consumidor, mas deixou de lado outros objetivos, como os trabalhadores, como a questão do meio ambiente, como a questão da desigualdade, e teríamos, né, o antitrust teria que se ocupar dessas questões. Enfim, acho que a grande discussão é quem que deve se ocupar dessas questões. Uma autoridade da concorrência, como é desenhada, e trazendo um pouco mais para o Brasil, ela leva em consideração os princípios da ordem econômica, mas ela analisa as questões concorrenciais e, a partir da competição, isso tenderia a trazer os benefícios para a sociedade, para uma ordem econômica como um todo. Em alguns países, você tem uma mistura das autoridades de concorrência atuando em outras áreas, como concorrência desleal, proteção do consumidor, né? Mas não entrariam também em questões como trabalho, meio ambiente, que são questões que agora começam a aparecer com maior frequência. Então, você tem nos Estados Unidos essa linha vindo mais na da questão do trabalho, na Europa, a questão da sustentabilidade. A, a dúvida que eu acho que resta, e a gente tem que procurar essa resposta, nós não podemos fazer um sistema de copia e cola do que está acontecendo em um lugar e aplicar aqui na nossa realidade. Digo isso por quê? Porque o Brasil ele tem toda uma legislação específica de direito do trabalho, ele tem os órgãos, um Ministério Público do Trabalho, tem uma justiça especializada em questão trabalhista, coisas que outros países não têm. Então, a gente tem já instituições que se ocupam dessa temática do direito do trabalho. E aí nós chegamos na questão concorrencial. O que o CAD deve tratar de questão concorrencial, de questão trabalhista? Será que o CAD é o espaço para isso? Recentemente tivemos uma decisão
de uma juíza do trabalho falando, olha, o CAD tem que prestar conta de tudo que envolva a questão trabalhista para a Justiça do Trabalho. Será? Ou isso vai emperrar o trabalho do CAD? O CAD tem que se ocupar de questão concorrencial, gerar essas eficiências para que o próprio mercado promova um melhor bem-estar ao trabalhador. Acho que são essas questões. Já encerrando, para não tomar todo o tempo aqui, questões de concorrência relacionadas ao trabalho, eu acho que também gera uma discussão que envolve o concorrencial e por onde o CAD, na minha opinião, ele tem se perdido, tá? Nessa questão de análise de cartel. O que é cartel? Cartel é uma combinação que tem que ficar comprovada, um poder econômico que tenha pelo menos a potencialidade de gerar um dano ao mercado. E desde 2012, o CAD vem adotando um entendimento de que cartel olha, basta as pessoas conversarem, já é um forte indício de cartel, ainda que não produza o dano, ou que possa produzir o dano, já é suficiente para condenar. E isso pode levar a uma interpretação, na minha opinião, equivocada da lei concorrencial, inclusive para adentrar em temáticas como direito do trabalho. Já encerrando, porque amanhã nós teremos um painel bem interessante sobre questão de concorrência e direito do trabalho, a autoridade portuguesa, o entendimento que ela tem guias sobre isso, ela é bem clara, fala, olha, cartel e mercado de trabalho são duas situações. É a combinação entre empresas para fixar o valor do salário dos seus funcionários e de benefícios, ou a combinação de não contratação. Isso seria, no entendimento da autoridade portuguesa, um cartel no mercado de trabalho. Mesmo assim, eu acho que vale a nossa análise também. No Brasil, isso seria tema para a Justiça do Trabalho ou seria uma análise do CAD? Porque ainda que eu tenha essa combinação, qual seria o dano para o mercado? Qual seria o dano para o consumidor disso? Enfim, provocações também para que o pessoal fique animado para participar amanhã às 9 horas do Brasil, do painel com o João Cardoso, que é economista da Autoridade de Concorrência de Portugal, e a professora Sofia Paz, que é professora da Católica do Porto. Excelente, professor Vicente, excelente. Antes de professor Vinícius, o efeito é importante no Brasil, né? Precisa ter o efeito. Precisa ter o efeito para comprovar que para haver infração, né? Está na lei. Ou o efeito potencial. Mas, enfim, professor Vinícius, o que você acha? Bem, bom dia. Grande alegria estar aqui com o Eduardo, com quem a gente divide aí, né, Eduardo sendo presidente da gestão do BCI aí, que tem tido grandes resultados aí esse ano, com o Juliano, com o Vicente. Eu acho assim, ó, a pergunta, né, se tem relação entre direito da concorrência e direito do trabalho. A relação existe. E aí, às vezes, né, assim, a questão que acho que emperra é muito mais se eu consigo incorporar essa relação na análise concorrencial, mantendo previsibilidade e segurança jurídica, né? Porque, às vezes, a gente, se for pensar em termos teóricos, é fácil dizer que na ordem econômica tem princípios de proteção ao trabalho, tal, e que isso deveria ser levado em conta. Tanto questões de análise de, por exemplo, cartéis, que o Vicente levantou muito bem, quanto impactos nos próprios empregados, pós-fusão, tal, coisas assim. Mas a gente tem meio que uma situação que acho que é um porto seguro, né, no qual eu não tenho instrumentos para analisar os impactos de forma bem estabelecida no cenário internacional e nacional, que garantam previsibilidade. E aí, ao não ter instrumentos, eu tenho o argumento de que se eu for levar em conta o número de demissões, ou se eu for levar em conta perdas no mercado de trabalho daquela região, perdas para trabalhadores, ou impactos naquele mercado específico, eu não tenho como fazer isso sem manter a previsibilidade, né? Eu vou gerar um ruído na análise, mais matemática ou mais tradicional do dia da concorrência, que vai impedir que isso ocorra.
E aí, acho que esse movimento, tanto externo, de expandir os objetivos da concorrência, né, quanto eventualmente a decisão aqui interna, né, da Justiça do Trabalho, por mais que ela seja uma visão incompleta, na medida que ela não vai dizer como que eu faço, né, essa integração, pode ser que no futuro próximo a gente tenha essa mesma pergunta seja respondida com a ideia de que existem metodologias, né? Então pode ser que isso obrigue tanto a literatura, tanto os autores quanto as autoridades concorrenciais a saírem desse cenário mais tranquilo, no qual eu não preciso me esforçar, de certa forma, para dizer se é possível ou não incorporar, com algum nível de previsibilidade e segurança, né? E passem a enriquecer a metodologia para que isso ocorra. E aí, sendo isso, né, sendo isso possível, a gente poderia se perguntar se a gente não está abrindo a porta demais, né? Porque se a gente abre para trabalho, a gente vai abrir para sustentabilidade, para democracia, para uma série de outros objetivos, né? E, em geral, pelo que eu percebo, assim, na minha visão, as restrições, na maioria das vezes, não são contra os objetivos, né? Tipo assim, é errado o direito da concorrência incorporar a sustentabilidade, direito do trabalho, democracia. Em geral, as objeções são o direito concorrencial é incapaz, de forma segura, de incorporar esses objetivos adicionais, né? Então, eu acho que assim, existe uma inter-relação, existe, porque no mundo real as coisas são interrelacionadas, né? Existe capacidade institucional do órgão concorrencial incorporar isso na sua análise? No momento, não. Né? Pode ser que no futuro isso surja e todo esse movimento seja um estopim, né? Uma faísca para que isso ocorra. É isso. Obrigado. Excelente. Excelente. Professor Juliano, Bom, é uma questão de lógica? não, eu acho que é um tema bem interessante do ponto de vista da história da economia e até da conceptualização do trabalho dentro do direito, né? Tem um livro fantástico do Karl Polanyi, né, A Grande Transformação, aí retomando o ponto do Vicente, né, em que ele mostra como no século XIX, para atender o desenvolvimento capitalista, houve uma espécie de comoditização de tudo. Tudo foi comoditizado, inclusive o humano, né? Como isso foi conceptualizado? O humano, na verdade, é aquele que entra no mercado vendendo sua força de trabalho. Então, é uma espécie de abstração que foi feita no século XIX como venda da força de trabalho, né? E por isso, no início do antitrust, é outro aspecto interessante, no início do antitrust, é, as primeiras punições de cartel foram dirigidas a sindicatos porque havia uma espécie de confusão entre concentração de poder econômico e concentração de poder político. O problema do governo americano era com a concentração de poder político nas associações de grandes empresas e nos sindicatos. Então, a reação foi um pouco ambígua, né, do ponto de vista de uma intervenção econômica ou de uma intervenção para manutenção do equilíbrio político, né? E essa concepção foi mudada depois, né, vem depois uma nova conceitualização marxista, em que há uma humanização, né, do trabalhador, portanto, aqui não se trata de vender ativos, de concentração de ativos, mas de um esforço individual que tem a ver com a realização pessoal, com uma relação social. O tema é social, não é um tema econômico a ser lidado, né? Então isso muda e é retirado dessa conceptualização. Isso prevaleceu por um bom tempo, mas a relação de trabalho, de vez em quando, ela aparece de novo como um ativo, um tipo de ativo, ou concentração de ativo, quando você analisa, por exemplo, os casos de funcionários-chave, né, que seriam relevantes ou ativos competitivos importantes, né? Então, eu acho que tem uma ambiguidade que sempre teve presente e agora é um momento de discussão, né? Quando existem essas mudanças, essas discussões acerca dentro das escolas, qual é o ponto do antitrust? Quando a gente faz essa pergunta, imediatamente vem o termo, qual o ponto da política antitrust? E quando a gente fala de política antitrust, fica um pouco ambíguo, né? Se trata apenas de uma intervenção para reprimir abusos
ou se trata de uma política econômica de fomento dos mercados, né? E essa confusão aparece toda vez que a gente vai discutir, por exemplo, remédios, né? E ela aparece agora com a iniciativa do DMA, né, de regulação de mercados digitais. Tá? Ali tem se vocês forem ver os relatórios, o Kramer Report e os relatórios de impacto que deram base ao DMA, é chave que não se fala ali em repressão a condutas. O problema não diz respeito propriamente a condutas, mas a chave existe um problema concorrencial, né? Assim como lá no final do século XIX, começo do século XX, havia um problema concorrencial que se confundia com um problema político. Agora também existe um problema político na Europa com relação ao domínio de grandes plataformas norte-americanas e seus impactos na economia. Como é que a gente lida com esse problema concorrencial que está um pouco misturado com um problema político, né? E aí as coisas se confundem um pouco, né? O que é repressão a condutas abusivas numa análise concorrencial, o que é fomento à competição, fomento ao mercado, né? Isso sempre está presente quando a gente fala desses embates. Qual que é o ponto do antitrust? Qual que é o objetivo do antitrust? E nesses esforços de regulação, agora com a regulação, a ideia de regulação de mercados digitais. O que é isso, né? É um novo regime da análise antitrust voltada à repressão de condutas abusivas, ou é uma proposta de solução a um problema concorrencial, né? Em que se confunde um pouco fomento à competição por meio de redução de barreiras à entrada ou repressão ao abuso de poder econômico. Muito bom, professor Juliano. Eu diria até que, pegando o gancho na sua fala, que o trabalhador, a força, o tema direito do trabalho, ele esteja envolvido nas grandes quebras de paradigma na história do antitrust, né? No final do século XIX, quando foi criado o antitrust, com a briga dos Estados Unidos contra os trusts do Rockefeller e do Morgan, né? Um dos grandes argumentos usados pelos congressistas norte-americanos, pelo Sherman, inclusive, que publicou o Sherman Act, com o nome que acabou ficando para ele, foi a deterioração das condições do trabalhador que servia aos trusts, né, aos trusts. Então, a deterioração das condições de dignidade do trabalho, de salários espremidos, enfim, foi um dos argumentos que o senador, se não me engano, então senador Sherman, usou na exposição de motivos do Sherman Act. Então, tem uma relação. Agora, se é o antitrust que resolverá, não saberemos. O fato é que, tal como lá na Golden Ages americana, no final dos anos 1800, a gente está visualizando algo, experimentando algo semelhante na Golden Ages das Big Techs, em que não se fala mais em trabalho, mas fala em dados pessoais, né? E até aqui uma dica de leitura para quem não leu, um livro bem interessante, Radical Markets, no qual há um capítulo que se trata o dado como trabalho, Data as Labor, justamente fazendo uma alusão que a pessoa física, o portador do seu dado pessoal, ela deveria ser remunerada por ceder os seus dados e por alimentar os algoritmos com os likes, as dicas sobre ela e sobre com quem ela se relaciona. Mas isso leva à segunda provocação, né, que o professor Juliano já trouxe, que é sobre o Digital Markets Act, ou a regulação das plataformas, que acabou sendo a primeira norma publicada e em vigor na União Europeia, e que tem provocado muita discussão mundo afora, inclusive no Brasil, né? Então, já as provocações sobre esse tema. Como que estariam sendo reguladas essas plataformas no mundo, né?
O que lhes parece, qual lhes parece o modelo de sucesso? É o DMA? É o modelo alemão? É o modelo, modelo de sucesso ou não? Né? Seria esse modelo, por exemplo, DMA adequado ao Brasil? Ou qual modelo seria mais adequado? No final, é preciso, existe um problema concorrencial. Lá no final dos anos 1800, parece que a grande maioria dos pensadores, dos operadores do direito, entenderam que sim, havia problemas. Então, por exemplo, os trusts estrangulavam a margem dos rivais, criavam barreiras à entrada, que mais? Cooptavam poderes legislativos para emitir normas, editar normas que elevavam o custo dos rivais, ou deixavam menos competitivos os mercados. Então, parece que isso ficou um pouco, virou um consenso nesses mais de 100 anos de história, desde a edição do Sherman Act, né, desde a publicação. Agora, nós temos problemas concorrenciais nesse mundo digital. É um problema concorrencial? É a vocação da concorrência lidar com isso? Ou seria melhor deixar a mão invisível do mercado regular? O o que lhes parece? Vamos iniciar esse bloco com o professor Vinícius, tá? O professor Juliano e o professor Vicente. Não, essa pergunta é uma pergunta, né, super complexa, né? Poderíamos passar vários dias aí, mas respondendo, né? Grande pergunta, hein? Mas assim, de forma mais rápida e direta, né? Existem modelos, né? Existem modelos. A ideia de que existe um modelo de concorrência, né, seja uma regulação ex ante, seja uma regulação ex post, válida para todos os países, né? Me parece que parte da premissa de que não existem impactos no sentido de política de desenvolvimento, tal, desses modelos. Se existem, né? Faz sentido dizer que países que têm grandes big techs, né, tem que ter modelos diferentes de países que não têm nenhuma, e que o processo de digitalização é inerente ou essencial para o avanço dos países atualmente? Parece que sim, né? Então, acho que a gente tem problemas concorrenciais, tem, né? Mas, como sempre, como sempre, não são esses problemas não são as únicas consequências, os únicos efeitos do processo de digitalização dos mercados, né? Me parece que o modelo de muita regulação ex ante, né, na linha do DMA, pressupõe uma capacidade institucional que não me parece que o país tenha, ou que a gente tenha de forma fácil no momento, né? Então, não me parece que o Brasil deva adotar um DMA rapidamente, né? Não é, essa me parece ser a melhor solução, né? Eu acredito que a gente pode melhorar os conceitos e metodologia para análise ex post, né? E que nesse processo a gente vai ter uma interação entre concorrência e regulação, né? E seria a solução que mais se adequa à ideia de você compatibilizar a necessidade de permitir a digitalização da sua economia, né, em conjunto com a ideia de evitar abuso de poder de mercado, monopolização e assim por diante, né? Então, modelos existem, né? Agora, não parece que seja one size fits all, né, nessa lógica aí. E aí, parece que a gente tem que pensar que tipo, né, qual que é a velocidade, qual que é o nível de digitalização que a gente quer, e como a gente vai direcionar esse processo através de regulação e concorrência, mas a ideia de proibições muito fechadas, ex ante, não parece ser, na minha opinião pessoal, a melhor solução já no começo, né? É isso. Bem, professor Juliano. Bom, eu acho que a primeira coisa a chamar a atenção é que o DMA ele foi aprovado numa velocidade relâmpago para o padrão europeu, né? Começa ali em 2019, meados de 2019,
final de 2021 já tinha o texto pronto que foi aprovado, né? Acho que não tem precedente nesse sentido. E esse documento carrega uma série de questões, né, típicos de um documento prematuro, né? E nós estamos importando esse modelo. É, sem ainda a gente ter visto uma análise de impacto aqui para o Brasil. Lá, pelo menos, tem uma análise de impacto, e nessa análise de impacto, de fato, o tema é tratado como um problema concorrencial, não como repressão a condutas abusivas. Mas tem uma ambiguidade. Qual que é o problema concorrencial? O problema concorrencial, o documento é estruturado em dois conceitos: Core Platform Services e Gatekeepers. Core Platform Service dá a entender que o grande problema concorrencial de barreiras à entrada, de excessiva concentração, estaria no tipo de serviço. E depois Gatekeeper é circunscrito em termos de tamanho. Então o problema é o quê? É o tipo de serviço ou é o tamanho de quem presta serviço? Isso não é claro no documento. Vai ficar claro com o enforcement, talvez. Agora, o que é curioso, eu acho, nesse transplante, olha que coisa meio esquizofrênica, né? O DMA, ele trata de um problema concorrencial, mas é um problema concorrencial que vai ser fiscalizado e investigado pela autoridade concorrencial, né? Com proibições ex ante. E não fica claro se é um regime especial antitrust ou se é uma forma original de lidar com esse problema, com o regramento ex ante. Isso é algo que vai depender da observação do que a Comissão Europeia vai fazer com isso, né? Então, ali você tem a autoridade concorrencial com uma nova ferramenta, provavelmente, para lidar com problemas concorrenciais. No documento que a gente importa, a nossa versão, no 2768, a atribuição de competência é a Anatel, né? Então dá a impressão que é uma nova forma de lidar com um problema, um instrumento original de regulação. Agora, o conteúdo é tratado como conduta, né? E teve a consulta pública agora da relatora, né? E uma das perguntas é: nós não temos proibição ex ante, só a análise concorrencial daquelas condutas. Então, lá você tem a autoridade concorrencial aplicando um novo instrumento de regulação. Aqui você tem a Anatel aplicando o que parece ser, pela indicação ali do projeto, fazendo enforcement antitrust, né? As coisas não conversam muito bem e fica difícil, inclusive, entender qual que é efetivamente o objetivo, porque se não há, conforme a consulta pública no 2768, proibições ex ante, então há previsões de enforcement antitrust. Mas com a Anatel, né, teria um regime especial antitrust para mercados digitais aplicado pela Anatel. E qual seria o papel do CAD? Então, tem uma série de confusões ali que precisam ser esclarecidas. Professor Vicente, muito obrigado, senhor. Bem, bom, depois do Vinícius e do Juliano é difícil, né? Vamos lá. Por que tem né, um DMA? Por que a gente está vendo as autoridades concorrenciais do mundo inteiro, né, atuando de forma mais forte com relação às plataformas digitais? Porque viram a força que as plataformas digitais têm. As plataformas digitais têm um poder hoje, criando seus ecossistemas, capacidade de influenciar comportamentos, discursos públicos, direcionamento de eleições, enfim, questões de democracia. A origem do direito concorrencial, que os Founding Fathers nos Estados Unidos, é a democracia. Quando ele fala em livre concorrência, eles estão falando, olha, concentração do poder gera um problema para a democracia.
Então, a concorrência, a competição, a livre concorrência permite o quê? Uma maior democracia. As plataformas digitais passaram a ser vistas como, em última instância, um problema à democracia. Veja, não é mais a questão do produto, do mercado, não. A questão vai além. Democracia, como isso influencia o quê? A questão política também. Então, nós vemos nos Estados Unidos um movimento de aplicação das leis de concorrência para as plataformas digitais. Até todo aquele estudo do Congresso, falando, será que temos que rever ali o Sherman Act, tem que fazer ajustes para analisar as plataformas digitais. Na China, a mesma coisa, né? Tem gente que acha que não tem autoridade de concorrência na China. Tem. E ela está sendo utilizada para combater as grandes plataformas chinesas. Por quê? Porque elas estão mais poderosas que o Partido Comunista na China. Então, o Politburro na China falou, opa, precisamos fazer alguma coisa, aplica a lei de concorrência. Então, as grandes plataformas digitais são americanas e chinesas. Na Europa, não tem grande plataforma digital. Não tem Big Tech, ou como eles chamam lá, os gatekeepers. Não tem. Então, daí, acho que o pioneirismo da União Europeia em atuar contra as plataformas digitais com a questão concorrencial, até porque eles não têm. Então, veja, já vai para uma questão de geopolítica também, mas sempre com a bandeira do concorrencial, com o do antitrust. E o que faz a União Europeia? E chegando na parte da regulação, eles perceberam que a aplicação da lei sempre ex post no mercado digital, isso os casos demoravam 10 anos, depois a empresa recorre para o Tribunal de Justiça, é mais, sei lá, 5 anos. Em mercado digital, onde é tudo dinâmico. Então, o tempo do processo, até o resultado final, olha, se tiver uma condenação lá, tudo bem, mas o efeito já foi colocado no mercado, a capacidade, sei lá, de bloquear a entrada de competidores já aconteceu. Então, o que na Europa perceberam? Precisamos, então, fazer uma regulação ex ante. Mas eles fazem essa regulação ex ante a partir da prática, a partir da experiência deles em atuando em mercados digitais. Então, eles fazem um desenho do DMA, que é questionável se vai dar certo, né? Entrou recentemente em vigor. Quem ficou caracterizado como gatekeeper são as 5 grandes plataformas digitais americanas. As chinesas sequer entraram. Acho que só aqui não sei se pode falar marcas aqui, Gabão, mas é aqui a ByteDance, que é do TikTok, eu acho que essa ficou qualificada como gatekeeper. Mas nem a Alibaba, nem Tencent na União Europeia é considerado uma gatekeeper, em razão do desenho do DMA. Mas, enfim, eles criam aquele cenário, olha, isso é uma conduta, você tem que prestar essas contas, você tem que compartilhar dados, isso no DMA. Aí vem, acho que a preocupação também que o Juliano traz, mas isso vem para o Brasil, né? E por que vem para o Brasil também, né? Aí eu acho que é interessante a gente refletir. É o chamado efeito Bruxelas, né? Brussels Effect. Tem que partir de uma União Europeia que tem uma força para tentar fazer uma regulação desse sentido. O Brasil, se ele quisesse regular as plataformas digitais sozinho, né, isolado do mundo, ia ser ignorado. Mas quando isso parte da União Europeia e você começa a desenvolver no Brasil, você começa a ter força. Então, o que seria uma regulação no Brasil? Aí vem, acho que as preocupações que o Juliano já sinalizou também. E aí eu acrescento, qual é a nossa experiência em plataformas digitais? Né? Nós temos alguns casos no CAD, mas não dá para falar que a gente tem a mesma expertise de análise nesse mercado de casos que teve a União Europeia. Não temos. Então, nós vamos fazer uma regulação ex ante com base no quê? No modelo que veio da Europa? Será que seria adequado para nós? Será que nós não deveríamos, então, pensar um modelo mais simples? E aí eu faço uma provocação. Muito da força das plataformas, das Big Techs, veio de atos de concentração. Ou porque elas queriam ficar mais fortes, ou porque elas queriam eliminar concorrentes, as chamadas killer acquisitions. Será que não deveríamos rever, então, critérios de submissão de atos de concentração
que justamente pegassem mercados digitais. Dá exemplo, tem operações como Facebook, WhatsApp, que sequer foram submetidas porque não preencheram o critério de faturamento. E olha o impacto que isso tem. Então, talvez rever isso daí. Quem vai regular os mercados digitais? Assim, acompanhando os discursos, eu vi que a Anatel tem uma grande expertise, mas eu também pergunto, se é matéria concorrencial, a Anatel vai regular para depois ir para o CAD, porque as agências têm que conversar com a autoridade de concorrência, está na lei das agências. Então, será que não deveríamos pensar uma regulação mais branda, que permitisse um maior acesso ao mercado, né? Um controle de acesso, e permitir o acesso no sentido de que competidores consigam adentrar ao mercado, e no caso das infrações, aí sim, ter um processo, mas que esse processo tivesse uma celeridade maior dentro das autoridades de concorrência, porque nós temos casos que levaram quase 10 anos em mercado digital analisados pelo CAD. Um processo que dura 10 anos já não é um processo justo. E se eu colocar no mercado digital, ainda que a tecnologia é dinâmica, disruptiva, quando o CAD decidir daqui a 10 anos, o mundo já está 3 vezes diferente do que era no início do processo. É isso. Excelente. Estamos chegando ao fim. Tem mais uma provocação sobre inteligência artificial que eu vou pedir para o professor Juliano comentar. E eu gostaria de, essencialmente, fazer uma provocação que não precisa ter resposta, os painéis vão falar por si. Que essas ricas falas de vocês me geram a seguinte inquietação, né? O antitrust surgiu para defender o bem-estar do consumidor, né? Mas surgiu de um movimento político que se via de um Estado que se viu ameaçado pelo poder econômico. Era um Estado norte-americano que se viu ameaçado pelo poder econômico do Rockefeller e do Morgan, dos dois trusts, Standard Oil e US Steel Corporation. Não pelo consumidor, né? Mas o consumidor foi usado para... Agora, o antitrust tem um movimento para regular as plataformas digitais. E é usado novamente o consumidor, as pessoas precisam proteger a concorrência. Mas, novamente, quem é protegido, quem está se protegendo aqui é o poder soberano dos estados contra esses grandes empresários ou grupos econômicos. Muito bem. Professor Juliano, onde que a inteligência artificial entra nessa discussão, se é que entra? Ou é totalmente outro capítulo? Eu escrevi um artigo que saiu recentemente no Conjur, né, sobre esse tema, né? Na verdade, a inteligência artificial aparece em diversos pontos. Em relação aos mercados digitais, né, ela é o motor de inferência sobre o qual é construído o modelo, né, de negócio das plataformas, acúmulo de dados, processamento de dados, direcionamento de conteúdo, direcionamento de publicidade. Então, a IA tem um impacto importante nesse efeito, né, do data-driven effects, que é considerado um dos principais fatores, né, desse problema concorrencial que é a concentração nos assim chamados mercados digitais, né? Agora, a inteligência artificial no campo antitrust, o primeiro questionamento foi com algorithmic collusion, né? Colusão algorítmica. Mas, na verdade, é um tema um pouco esquivo. Não houve nenhum caso evidente de uma colusão algorítmica. Tem alguma discussão sobre por que se há possibilidade, não há possibilidade, mas acho que o foco está errado. O grande tema, né, concorrencial dos algoritmos não é colusão algorítmica. O grande tema é a potencial concentração de mercado nos mercados de inteligência artificial, né? E olhar para os mercados de inteligência artificial é importante, porque se houver concentração nesses mercados, e como a inteligência artificial
vai necessariamente fazer parte das estratégias comerciais, dos modelos de negócio das diferentes empresas em qualquer mercado, a concentração nesse mercado de IA pode ter efeitos na concentração dos mercados em geral. Então, esse é um tema que nós precisamos olhar com muito carinho e começar a estudar, né? E a impressão inicial, assim como no mercado de internet, eu vi uma visão e uma perspectiva, né, no início, de que seria um mercado próximo a uma condição de concorrência perfeita, o mesmo aparece aqui no mercado de inteligência artificial. É um mercado de ampla inovação, os modelos podem aparecer por desenvolvedores de qualquer tamanho, de qualquer capacidade, etc. Esse até poderia ser o jogo numa primeira fase, mas agora, com os modelos fundacionais, né, tudo indica que a gente vai ter um mercado concentrado em grandes ecossistemas orquestrados por plataformas de IA que provém modelos fundacionais, né? Os modelos fundacionais, ou Large Language Models, ou os modelos multimodais, né, que lidam com imagens, etc., são modelos cujo desenvolvimento é extremamente caro e depende do domínio de alguns fatores. Primeiro, capacidade financeira. Então, esses são fatores, por exemplo, o desenvolvimento do GPT custou cerca de, na verdade, custou centenas de milhões de dólares para desenvolver uma capacidade de processamento computacional enorme, ah, e tudo indica que a gente vai ter uma cadeia em que você tem esses fatores de insumo que são importantes e não tão disponíveis a todos. Depois você vai ter uma camada com desenvolvedores de modelos fundacionais ou modelos fundacionais já afinados, né, fine-tuned, e depois vem uma camada de aplicadores, né, que vão aplicar esses modelos fundacionais treinando em cima de dados específicos para um determinado domínio de aplicação, né? E com isso você tem um ecossistema com poucos grandes desenvolvedores de modelos fundacionais que estão, ao que tudo indica, também nessas grandes plataformas digitais, né? Acho que a gente tem que começar já a entender como esse mercado está se configurando, porque vai ser um mercado também concentrado, com características de ecossistema, assim como são as características dos mercados digitais. Tem que ficar de olho, porque além disso, como o IA é o motor de todos os mercados e vai ser o motor de todas as estratégias comerciais em qualquer mercado, você tem aí um potencial enorme de concentração nos mercados em geral. Muito bom. Ou seja, talvez a ponderação do professor Vicente seja muito adequada, de o antitrust repensar modelos ex ante de controle, né, de tutela, que me parece realmente, olhando para a história, que são os mais eficazes para lidar com temas muito dinâmicos, não é, professor Vicente? O que você acha? Não sei, viu, Edu? Não sei se eu compartilho dessa opinião. Acho muito prematuro, tem muita coisa para entender. O que eu acho é que a comunidade antitrust, seja acadêmica, seja dos profissionais, tem que começar a olhar para isso, né? O mercado de IA não vai, os mercados de IA não vão ser essa maravilha de ampla concorrência, vão ser mercados concentrados, com possíveis incentivos para condutas anticompetitivas. Então tem que olhar e estudar se é o modelo de enforcement antitrust tradicional ou reconfigurado, né, com novos fatores metodológicos, ou se é um ex-ante. Eu acho que a pergunta está em aberto. Acho que a gente tem que também segurar esse impulso regulatório, né? Temos um problema, precisamos segurar, né? Não sei. Boa. Eu tenho dúvida se temos um problema. Eu tenho muitas dúvidas. Mas, o que você acha, professor Vicente?
Vamos lá, eu acho que o Estado não pode engessar e inviabilizar o empreendedor, a livre iniciativa e a inovação, né? O excesso da intervenção do Estado é prejudicial para o progresso, para o bem-estar da sociedade. Agora, a ausência total do Estado também é prejudicial à sociedade e contribui para a concentração do poder econômico. No mercado de IA, e eu estou aqui diante de especialistas, eu não sou especialista em IA, mas posso falar pelo, né, pelo olhar da concorrência. Acho que a gente tem que tomar cuidados para que o IA traga benefícios para a sociedade. E trazer benefícios para a sociedade é permitir que o empreendedor ele consiga investir, consiga desenvolver, consiga aprimorar esse serviço e que esse serviço seja utilizado para o bem da sociedade. Isso passa por uma questão concorrencial, né? Qual a questão concorrencial que eu vejo? E se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam. O IA, a inteligência artificial, ela é alimentada também pelo Big Data. Então, quem tem o Big Data, quem tem acesso a dados, consegue processar isso de uma forma rápida, grande volume, e extrair resultado disso, tem a tendência de ter um melhor IA, né? Uma inteligência artificial mais aprimorada. Se novas empresas, novos empreendedores não tiverem acesso a dados da forma com que grandes plataformas hoje já têm acesso a essa quantidade de dados, talvez essas empresas que queiram entrar nesse mercado e desenvolver a inteligência artificial terão grandes dificuldades. Se for esse o caso, Eduardo, aí eu acho que uma regulação ex ante talvez possa ser pensada, de forma a dar condições para que empreendedores consigam entrar no mercado para competir. Caso contrário, o poder econômico ficará estabelecido e isso ficará uma briga entre dois, três. Será que isso vai ser bom para a sociedade como um todo? Ou será que é melhor que novos empreendedores consigam entrar nesse mercado, acirrar a competição e com isso aumentar o nível da disputa? Que no final a gente sabe a concorrência traz os benefícios para a sociedade. Muito bem. Eu escrevi com o Vinícius há uns 2 anos, pouco mais, a gente fez uma pesquisa em conjunto. Até nessa linha, vou passar a palavra para ele, que a gente afirmou que o ferramental antitrust existente, ele é incapaz de lidar com esse problema, né? Ele é incapaz, e incapaz de várias maneiras. Então, a gente fez um artigo, publicou, chama-se Uma Nova Linguagem para o Antitrust, algo assim. Eu esqueci o título do artigo, o Vinícius pode lembrar. A gente afirmou isso, e eu acredito realmente que é incapaz, a dogmática atual é incapaz de enfrentar esse problema hoje, né? Mas eu não estou afirmando que não tenha que ser algo ex ante, né? Talvez uma linha de compliance by design, a gente pensar nos protocolos de programação, né? E que também foge de uma agência antitrust tradicional, né? A gente não é trazer mais o Estado para colocar o dedo no desenvolvimento, na inovação da área do privado, né? Mas, enfim, Vinícius, o que você acha desse tema? Então, os seus comentários, por favor. Então, realmente, né, a gente tem aqui, o nosso artigo lá, o texto, o título exato, também não tem de cabeça aqui, mas a ideia, né, naquele artigo nosso era dizer que, basicamente, a arquitetura como norma, ela demanda um outro tipo de metodologia que não né, a metodologia tradicional, porque na hora que eu traduzo, né, a norma jurídica para a arquitetura como uma espécie de norma, né, aí você vai ter problemas de não ter os efeitos esperados e ter uma série de dificuldades, né. Eu acho que assim, a gente tem um conjunto de iniciativas fragmentadas, né. Então, a gente tem uma norma que regulamenta o banco de dados, outra norma que regulamenta
o algoritmo, outra norma que regulamenta a plataforma, né? E esse ataque em série da regulação, às vezes, pode gerar incoerências, inconsistências, né? Não sei se a gente realmente parou para pensar, assim, até no Brasil a gente não tem, né? Mas na União Europeia, que tem sido iniciado, a gente parou para pensar na coerência de todas essas normas. E um ponto que o Vicente levantou, eu achei bem importante, né? Se o motor, o nome, né, a metáfora que for utilizar, não é importante, mas nessa fase aqui, né? O Juliano, que trabalha bem esse ponto aí, não é, acho que, sim, a maneira o dado é essencial, né? Se ele é qual que se ele é o motor ou não é da economia digital. E se eu gerar uma regulação que gera mais escassez, né, de dados, né, eu vou ter um insumo básico aí bastante escasso e controlado por poucas grandes plataformas, né? Então, por mais que eu tenha, faz sentido eu usar a regulação de IA, por exemplo, para reduzir ou combater preconceito, né? Reduzir vieses. Né? Por outro lado, na medida em que eu impeça acesso de novas empresas a dados, é como se eu impedisse acesso a crédito, né? Algo essencial para o empreendedorismo, para a atividade econômica. Então, isso vai fazer com que a gente tenha talvez menos concorrência, né? E aí, acho que concorrência e padrões éticos não necessariamente estão juntos, né? No sentido que eu posso ter, se cabe ao Estado, né? Parece, ou até via regulação, autorregulação, corregulação, né? Dá padrões éticos nos quais a disputa concorrencial se ocorre, né? Se dá. E a ideia da concorrência vai ser, em tese, né, ao menos em tese, gerar produtos com mais qualidade e com menor preço, né? Mas não necessariamente a gente vai ter com mais concorrência redução de desigualdades, de vieses, de uso de dados para reforçar preconceitos e coisas nesse sentido. Então, acho que a regulação da IA ela é meio inevitável, né? Mas não sei se o impacto concorrencial dessa regulação, sim, é a maior preocupação. Acho que talvez a maior preocupação seja evitar esses padrões, o uso para reproduzir padrões e comportamentos socialmente inaceitáveis ou que devem ser reprimidos, né? Para fins concorrenciais, acho que a gente tem muitas iniciativas, pouca análise do impacto conjunto delas, né, para saber o que isso vai gerar em termos reais, né? E terminando assim que você falou no começo, né, Eduardo, que acho que é bem legal, essa ideia de que a concorrência protege muito mais o concorrente do que o consumidor, porque na verdade esse é um ponto, né? Quem reclama em geral não é o consumidor, né? É o concorrente, né? Quem se sente prejudicado várias vezes historicamente aí foi o concorrente e não o consumidor, e o concorrente vai usar a retórica do consumidor e o Estado querendo controlar o poder econômico com uma forma de contestar a sua força, vai usar o direito da concorrência. Acho que pode haver algo nesse ponto aí, a ideia de que você protege o consumidor, né, quer proteger o consumidor na retórica, mas muito mais quer controlar o poder, né, das grandes plataformas, né? Mas por outro lado também, né, existe uma relação aí, cada país muda, né, entre poder econômico e político inerente, né? Não tem como fugir dessa retroalimentação, né? É lógico, alguns países têm uma relação mais transparente, outros mais opaca, e daí talvez mais não tão benéfica à sociedade, mas assim, isso vai acontecer, né? Agora, o Estado acho que vai ter que se reinventar em termos de formas, instrumentos de regulação e de concorrência para conseguir fazer isso, né? Conseguir manter, se esse for o objetivo, o poder das grandes plataformas sob controle. Obrigado. Sem dúvida. Eu até tenho um artigo, o professor Vicente compartilhou um artigo bem interessante aqui no chat do Zoom, depois no YouTube a gente vai colocar também, que é o Digital Platforms as Public Utilities. Eu também compartilhei o link do nosso paper, que chama New Language for AI in the Legal Discourse.
a gente enfrenta o problema da incapacidade do modelo atual lidar em termos de norma jurídica, lidar com eficácia com o resultado, né? E eu gostaria de agradecer muito a vocês pela oportunidade, pela discussão, foi muito rica. Eu acho que a gente cumpriu o objetivo, que era chamar atenção de maneira mais macro, o que vai ser discutido nos painéis que sucederão a essa apresentação, né? No dia de hoje, no dia de amanhã, com um fechamento que também vai cair como uma luva sobre o DMA, mas uma visão de um europeu que trabalhou em todas as fases da elaboração do projeto de lei, da tramitação, a consultas públicas e agora da avaliação dos primeiros resultados, né? Que é o professor Ruprecht, da Alemanha, que além de ser professor da universidade lá na Alemanha, ele é presidente da Mundial da Escola, né? Então, se eu passaria a palavra para breves agradecimentos ou colocações finais de todos vocês, na ordem Vicente, Vinícius e Juliano, e a gente encerrará esse painel. Tudo bem, professor Vicente? Muito bem, só agradecer, foi um começo de manhã bem agradável aqui com o Vinícius, com o Juliano e com você, e com todo mundo que nos acompanhou, e acho que serviu de provocação para o que será essa conferência do IBCI com o apoio da escola. Estou animado para assistir todos os painéis. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Eduardo. Também convido a todos para continuar assistindo. A gente vai ter logo depois um painel sobre governança corporativa e concorrência, né? Na sequência aqui às 10h30, com a professora Florence, com a professora Daniele. A gente vai ter um evento ainda hoje de Glasgow, né? Dos nossos amigos ali do Create. Depois a gente ainda vai ter um debate com os modelos de regulação lá da Ásia, né? Com o apoio da Escola Ásia. Grande alegria começar o evento conversando com pessoas com quais eu aprendo muito, como vocês três. E bom dia a todos. Também gostaria só de agradecer pelo convite e cumprimentar aqui os colegas. Foi ótima a conversa, como sempre, e desejar sucesso na empreitada desse evento. Parabenizar os organizadores.